Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, as irmãs, uma mensagem que já há algum tempo está no meu coração. É algo que já há algum tempo eu queria trabalhar e queria compartilhar com os irmãos e irmãs. E até semana passada nós estávamos trabalhando a série de mensagens a respeito de quem é Ele. E propositalmente tinha sido programado para que a série de mensagens fosse até a semana passada. A priori, a princípio, essa semana, esse domingo, hoje eu não estaria aqui, estaria em viagem, né? Mas alguns planos nós alteramos e acabamos permanecendo, tanto porque hoje está começando a reunião do Supremo Concílio, com um culto, né? Especial, um culto de celebração, e durante toda essa semana nós teremos a 39ª reunião ordinária do Supremo Concílio. Peço que, inclusive, os irmãos e irmãs estejam orando a respeito disto, né? É um tempo todo especial. Teremos amanhã, logo pela manhã, a verificação dos poderes e a eleição da nova mesa, e onde será eleito o moderador, né? Alguns gostam de chamar de presidente, mas a igreja não tem presidente. A igreja tem moderador, aquele que modera diante de situações complicadas, né? E amanhã, então, será eleito. Que Deus ali coloque alguém que cumpra com a sua vontade, com o seu querer, que seja uma bênção para a vida da igreja, que trabalhe para que a igreja glorifique, acima de tudo, o nome de Cristo Jesus. Então, a princípio eu não estaria aqui. Então, a série de mensagens tinha sido programada realmente para a semana, até a semana passada. Porém, quando teve essa mudança, eu falei, olha, eu poderia retornar, fazer um bônus, né, um bônus track, mais uma mensagem da série, e aí analisarmos mais um título de Cristo. Porém, eu me lembrei desse texto que eu quero compartilhar com vocês. E comecei a orar, lê-lo e orar em cima dele. E o Senhor então falou ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você o que diz esse texto. Eu quero expor esse texto a você nessa noite, e depois eu quero fazer algumas aplicações em cima dele, de maneira que nós possamos aprender e que nós possamos ter a nossa vida edificada dentro do que nos ensina a palavra de Deus. E para isso eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo de número 126. Pega a tua Bíblia e vou pedir que o pessoal projete aí para nós, porque nós vamos ler esse texto juntos. Salmo 126. 126. Nós vamos ler todo ele. E da mesma maneira que nós fizemos na abertura, nós vamos fazer agora. Nós vamos lê-lo todos juntos. Nós vamos fazer a leitura do texto todos juntos. 126. É um cântico de romagem. Nós não temos o autor definido, mas temos aqui um texto maravilhoso. Salmo 126. E eu quero convidar vocês a lerem comigo, em uma só voz. Nós vamos ler todo ele, todo 126, em uma só voz, numa leitura litúrgica, para que nós possamos aprender a respeito do que o Senhor tem para nós. Acharam? Se você tem uma versão diferente, você pode acompanhar aqui, ó. Tem projetado aqui. Se a tua versão é a que nós usamos aí comumente, você acompanha na tua Bíblia e nós vamos ler. Vamos lá? Quando o Senhor, todo mundo comigo, vai lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós temos aqui a tua palavra maravilhosa, um dos cânticos mais tremendos e formidáveis
da tua palavra, dos livros dos Salmos, ó Pai. E nós queremos então, nessa noite, aprender com ele. Aquele mesmo Espírito contido no coração do povo de Israel, enquanto caminhava, cantava, recitava e orava, manifesta aqui no nosso meio nessa noite. E que nós possamos aprender, que nós possamos, Senhor, crescer, e que a partir do conhecimento da Tua palavra, que nós possamos edificar as nossas vidas, lançar os nossos alicerces, e assim, ó Pai, termos uma caminhada que louva, exalta e bendiz o Teu santo nome. Fala o coração do Teu povo nessa noite, é o que eu peço a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse Salmo 126, queridos, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Eu não sei para você, mas para mim é um dos que eu mais gosto. E é um salmo que fala profundamente ao meu coração. Se você já percebeu, se você leu ele com um pouquinho mais de atenção, você percebeu que esse salmo, ele reflete e traz à tona toda uma emoção, toda uma alegria, todo um sentimento que está no coração do povo de Israel. E essa alegria, ela não é infundada. Não é uma alegria por si só. Né? Não é só uma alegria. Mas ela é uma alegria no Deus que tudo provê. E esse, então, é o título do nosso sermão. É essa ideia que nós queremos trabalhar nessa noite em cima do Salmo 126. O povo de Deus está expressando aqui uma alegria no Deus que tudo provê. Eles estão manifestando um coração grato e alegre, porque Deus havia provido. A ação de Deus aconteceu no meio do arraial do povo de Israel. Deus abençoou o seu povo. Deus abriu a mão sobre o seu povo, estendeu a mão sobre o seu povo. A ação de Deus era nítida, por isso eles estavam alegres, por isso eles estavam cantando. E esse Salmo 126, ele faz parte de um dos livros dos Salmos. Não sei se você sabe, o compêndio dos Salmos, do Salmo 1 até o Salmo 150, ele é dividido em livros, são 5 livros, os livros dos Salmos. Esse aqui está no 5º livro. E esse salmo, ele faz parte de uma coleção à parte dos livros dos Salmos. São os salmos de romagem, eu já falei aqui um pouco. A romagem era uma caminhada, era uma procissão que o povo fazia. Não estranhe esses termos, eu já falei isso aqui, volto a repetir. Às vezes a gente estranha alguns termos que são falados, para nós são um pouco estranhos, porque às vezes na nossa cultura muito pouco ensinada, alguns termos foram tirados, e quando fala, a gente fala, meu Deus, olha, o pastor está falando em procissão, em romaria, está falando em quaresma, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, né? Já começa a evocar todo, amarra e repreende e tudo mais. Muitos fazem isso por ignorância, porque não sabem o que é romagem. É uma procissão, é uma caminhada. O que é uma procissão? É a caminhada, é um ritual que um povo faz em cumprimento a um rito santo, em cumprimento a uma festa santa. E o povo cantava aqui, subindo a Jerusalém. Então eles cantavam esses salmos de romagem na caminhada que eles faziam até Jerusalém, para lá sacrificar, para lá adorar e para lá cumprir aquilo que o Senhor havia determinado para a vida deles. Então, do Salmo 120 até o 134, nós temos uma coleção, 15 salmos, que eram salmos de romagem. Alguns vão conhecê-los como salmos dos degraus, porque eram os salmos da subida, né? E que o povo cantava, que o povo recitava, de maneira a expressar a sua adoração a Deus. Enquanto eles iam caminhando, enquanto eles iam celebrar esta festa em Jerusalém, eles iam cantando cada um destes salmos. Do 120 até o 134. Com certeza, há outros salmos que fazem parte de toda a inódica do povo de Israel. Porém, o que nós temos compilado, o que nós temos aqui, são esses 15. E dentro deles está o Salmo 126.
E esse salmo aqui, ele não está aqui à toa, ele não é um salmo jogado aqui, é uma letra que um poeta um dia teve uma inspiração, estava sentado debaixo de uma árvore, contemplando uma bela paisagem, e ele teve uma inspiração e ele lá escreveu, não. O Salmo 126 é a expressão, é a compilação poética de um evento que aconteceu no meio do povo de Israel. Era a tradução em cântico de uma história existente no meio do povo. E que história é essa? O povo de Israel foi um povo escolhido por Deus para ser povo santo, para ser povo de Deus, isso nós sabemos. Lá Abraão, Deus elegeu esse povo para que através dele a glória de Deus fosse manifesta. Por que Deus fez assim? Porque era a vontade dele. Ele quis separar para si um povo, fez um povo para si, abençoou esse povo, chamou esse povo como povo seu. E a partir daí, então, diz que o Senhor amou a Israel. O Senhor teve Israel por grande monte. Israel era a menina dos olhos de Deus. Porém, esse povo, a quem o Senhor muito amou e o Senhor muito abençoou, nem sempre foi um povo digno desse amor. Israel, por vezes, caía no pecado, caía na idolatria, o que enchia o coração de Deus de cólera. Esse povo ficou 400 anos cativo na terra do Egito, trabalhando como escravo. A mão de Faraó pesava sobre Israel, e o povo começou a clamar, e Deus ouviu o clamor do povo. Deus atende o clamor daquele povo e tira de maneira miraculosa, de maneira grandiosa, o povo de Deus da terra do Egito. Abre um mar para que o povo transpasse a pé seco, para que o povo atravesse o mar a pé seco. Deus prepara uma terra que mana leite e mel, para que esse povo adentrasse e ali desfrutasse da bênção do Senhor. E o povo, mesmo vendo tudo isso que Deus fizera, na trajetória murmura contra Deus, reclama que não tem carne, reclama que não estava como era na terra do Egito. Deus poderosamente abençoou o povo. O povo, enquanto Moisés sobe para ouvir o que Deus havia lhe dado, para dar a ele as tábuas da lei, o povo cai em idolatria, pede para que Arão constitua para eles deuses, e Arão vai lá, toma o ouro, funde, faz um bezerro, algo abominável diante de Deus. A ira do Senhor se acende, Moisés desce lá, porque esse povo está caindo em idolatria. Moisés vai lá, fica irado, quebra as tábuas, o Senhor chama ele de volta, dá as tábuas de volta, abençoa o povo. O povo adentra a terra, Deus abençoa, livra dos inimigos. Aí o povo pega, olha ao seu redor, Deus fala, olha, vocês sempre vão olhar para mim. Mas o povo olha ao redor e vê que as outras nações tinham um rei, e eles não tinham um rei, não precisavam. O rei todo-poderoso, o Deus de Israel, reinava sobre eles. Mas aquilo não estava bom para eles. Eles clamam por um rei. Samuel fica indignado. Senhor, o que tenho feito eu? Que esse povo está insatisfeito. E Deus fala, Samuel, não é contra você. O problema não é você. O problema é que o coração deles se virou contra mim. Vou dar um rei para eles. Levanta Saul, espadaúdo, homem que passava acima, dos outros. Dizem que os maiores ao lado de Saul batiam só no seu ombro. Diz que era belo. E Deus o constitui como um rei. Saul peca. Deus levanta Davi, um homem segundo o seu coração, que ali abençoa aquele povo. É um tipo de Cristo. Age sobre o povo de maneira que a bênção de Deus vem sobre a vida daquele povo. Davi também peca. E Deus fala então para ele, olha Davi, a partir de hoje, não vou tirar a tua descendência do trono, mas vocês vão enfrentar guerras. Israel não vai ter mais paz. Salomão vem e reina no lugar de Davi. Faz um pedido maravilhoso a Deus, que
Todos nós lembramos, Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero poder, mas eu quero sabedoria para reinar sobre o seu povo. Deus concede, e ainda dá mais, porque não me pedistes nem a morte dos teus inimigos, nem bens, nem riquezas. Vou te dar a sabedoria e te darei muito mais, como você não terá sobre a face da terra, e essa bênção vai alcançar o meu povo. Olha aí o coração de Salomão, se rende à idolatria. Ele se une a muitas mulheres, diz que há mais de 700, fora as concubinas, formavam um harém de mais de 1000 mulheres. E diz que o coração de Salomão já não era mais tão reto assim perante o Senhor. Ele constrói um templo a Astarote. Ele sacrifica a Moloque, ou a Moleque. E Deus então fala, olha, eu não me agradei de ti. A tua idolatria não me pareceu bem. Eu não vou mais abençoar esse povo. Não tirarei a tua descendência do trono, porque eu prometi a Davi teu pai, mas eu não me agradei de ti. Roboão, seu filho, assenta-se no trono de Israel e pesa a mão sobre o povo. Lembra da história? Ele pede conselho aos mais velhos. Os mais velhos dizem para ele, olha, alivia, o teu pai pegou pesado, ele construiu o templo, o povo está extenuado. E ele vai aos seus companheiros que cresceram com ele, que estiveram com ele desde a meninice, jovens como ele, impetuosos. O teu dedo mindinho é mais pesado do que a mão direita de teu pai. Fala isso para o povo. Foi isso que Roboão fez. E a partir daí Deus então começa um dos seus decretos de juízo, divide os reinos. Reino do norte, reino do sul. E o povo começa então a sentir o peso da mão de Deus por causa da idolatria. E estes reis que vêm, tanto no norte como no sul, eles começam uma sucessão de maus reinos. Diz que Jeroboão, ele conduz o povo à idolatria mais uma vez. Ele fala, olha, se eu deixar que o povo suba a Jerusalém, eles vão voltar a querer unir o povo, vão querer voltar a ter um só trono, um só reino. Não, deixa eu construir uns bezerros aqui. E diz que ele constrói 10 bezerros e distribui pelo reino, de maneira que ele diz, olha, estão aqui os teus deuses, adore a eles. E pior, o povo vai e adora. E diz que aquilo ali acende a cólera da ira de Deus. Deus não se agrada daquilo. E Deus fala, porque vocês me irritaram, a minha mão vai pesar sobre vocês. E Deus então manda Nabucodonosor, rei da Babilônia, que havia de antemão já construído um império. E primeiro, ele lança-se contra o reino do norte e leva cativo o povo à Babilônia. Mais adiante, ele se lança sobre o reino do sul, levando também o povo de Judá cativo à Babilônia. E ali então, o Senhor começa a esmagar, ali o Senhor começa a tratar, ali o Senhor começa a mexer com o coração do povo de Israel. Um povo que outrora era livre, um povo que outrora era um povo que tinha sua identidade, que tinha sua terra, que tinha todas as bênçãos sobre si, agora se encontra cativo. Essa história, ela está escrita lá no livro de Daniel, você pode conferir lá. Está escrita também no final do livro de 1 Reis, também 2 Reis. Está escrito em Esdras e Neemias, Malaquias, né? Também tem parte desse relato, né? Tem parte dessa história. Ezequias também, né? São livros que foram escritos, que foram profecias desse tempo. E Deus então faz com que o povo permaneça 70 anos debaixo do domínio da Babilônia. E quando o povo vai cativo, não é só assim, retira eles da terra, porque eles foram para um exílio.
Eles foram retirados da sua terra e foram transportados para a Babilônia. Só que quando isso acontece, Israel, Judá são pilhados. Jerusalém é destruída. Os muros de Jerusalém são destruídos. A glória de Deus se retira do meio do seu povo. O Icabô, lá de 1 Samuel 4:21, né? Lembra que foi dado o nome do rapaz Icabô? Alguns chamam Icabode, que quer dizer a glória de Deus se foi do meio do povo. Os utensílios santos, as coisas do templo, outrora consagradas para o Senhor, tudo isso foi roubado, foi pilhado, foi destruído. Jerusalém, a grande cidade, que manifestava a glória do Deus Altíssimo, construído para a honra e glória do Deus Altíssimo, é destruída. O templo do Senhor é destruído. E ali então, a glória de Deus se retira do meio do povo. Por conta da idolatria, por conta de todo o mal que o povo havia feito. Porém, mesmo irritado com o povo, irado com o povo, Deus não deixa de ministrar o coração deles. Deus usa Daniel. Deus usa Esdras, o escriba, para ministrar ao seu povo, para profetizar ao seu povo, para nutrir o coração do povo, mesmo o povo estando longe da vontade do Deus Altíssimo. E Deus então pesa a mão. Só que nós conhecemos o Deus da história. Nós sabemos que esse Deus, mesmo na sua ira, mesmo manifestando o peso da sua mão, Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que abençoa. E Ele não se esquece do seu povo. Ele olha para o seu povo. E no reinado de Ciro II, se nós já estamos na segunda metade do reino, na segunda metade da história de Daniel, Deus olha para o povo, lembra do seu povo. E através de Ciro, então, Deus abençoa Israel. De que maneira? Ciro assina um decreto, permitindo que o povo de Israel saia do cativeiro, saia da Babilônia e retorne para a sua terra. E não só isso. Deus permite que isso aconteça e ainda move o coração de Ciro de maneira que Ciro abençoe Israel e dá provisões, dá guarda, permite inclusive que eles voltem em segurança para a sua terra. De maneira que eles possam retornar e reconstruir a cidade santa, retomar a identidade do povo e ali, mais uma vez, a glória de Deus ser manifesta no meio do seu povo. E é isso o que acontece. Eles recebem esse decreto, eles reúnem suas coisas, pegam as suas trouxinhas, saem da Babilônia e voltam para a sua terra. E aí, nessa caminhada, nessa volta, nem tudo são flores. O povo havia pecado, tem que pagar o erro, tem que pagar a consequência do erro, Eles voltam para a sua terra, mas encontram tudo destruído. É daí que nós vemos o que está escrito em Neemias, quando Neemias reorganiza o povo para que reconstruam as muralhas de Jerusalém. O povo só vê entulhos, e ele fala, não pensem nisso, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos fortalecer, e eles começam a reconstruir. E ali Neemias começa a narrar que há dificuldades. Por quê? Quando Israel saiu da sua terra e foi levado a cativo, a terra não ficou vazia. É terra que mana leite e mel. É terra produtiva. O que acontece? O povo vem e ocupa a terra. O povo vem e toma conta da terra. E quando o povo volta, os vizinhos falam, opa, nós não queremos vocês aqui. E eles começam a levantar um conflito. Eles começam a tentar dificultar a volta do povo de Israel. Isso tudo está narrado lá em Neemias, você pode ver depois. Mas Deus os ajuda, Deus os abençoa, Deus dá um direcionamento. E eles, então, conseguem concluir a obra. Conseguem alcançar êxito, porque Deus os abençoa. Esse é o pano de fundo. Esse
é o estofo do Salmo 126. Por quê? É daí que nós vamos entender o que está escrito nesse salmo. Deixa a tua Bíblia aberta. Não deixe aí, não feche ela, porque você vai acompanhar comigo, tá? Esse Salmo 126, ele está descrito, a história dele está lá em Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? E é um período, só para você ter uma ideia histórica aí, tá? É mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. Conhecido também como, depois dessa narrativa aqui, vem o período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós, protestantes, entendemos que é um período de 400 anos, entre o Antigo, a última história do Antigo, lá em Malaquias, para o Novo. Para os católicos, é um período de mais ou menos uns 170 anos, entre o Antigo e o Novo. Porque os católicos, se você for ver na Bíblia Católica, tem primeiro e segundo Macabeus, a saga dos Macabeus, que era um povo que existiu e que é uma história verídica, e eles entendem então que é um período canônico, é um período bíblico, então tem essa história ali, que é uma história que eu já falei que você pode ler, que é bem interessante, tá? Mas aqui é mais ou menos, depois disso é o período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Entendendo isso, nós podemos entender o Salmo 126. Pega a tua Bíblia, olha lá. O primeiro verso diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus permite que Ciro assine o decreto e o povo volta, eles dizem: maravilha! Deus olhou para nós de novo. Deus nos abençoou. Isso é como um sonho, isso é algo maravilhoso. Deus não se esqueceu de nós. A mão do poderoso Deus está sobre as nossas vidas. E os nossos corações, a nossa mente está como aqueles que sonham. É um sonho. Quem imaginava que um povo que fora levado cativo, que um povo que fora levado para ser escravo, de um nada, consegue um decreto de libertação? Isso é Deus. Só em sonho nós poderíamos conseguir isso. E essa então é a expressão, esse então é o sentimento. Quando Deus restaura a sorte do povo, permitindo que Ciro os liberte, permitindo que eles tenham provisão para voltar, permitindo que eles possam habitar a sua terra, é um sonho, é algo maravilhoso. Algo que a mente humana não poderia alcançar, mas que Deus, na sua misericórdia, dá ao seu povo. Então, verso 2, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E diante dos feitos de Deus, do decreto, da possibilidade de voltar, reconstruir Jerusalém, recuperar a identidade, voltar a ser um povo abençoado, eles dizem: Senhor, quão bondoso é Tu, quão bondoso és Tu. E eles enchem a sua boca de júbilo, e começam a exaltar o Senhor pelo que Deus havia feito por eles. E veja bem, não era uma festinha, não era um burburinho de boca a boca, era um júbilo fervoroso, era uma festa intensa, sincera, contagiante, era o louvor dos filhos para com o Pai bondoso. Era algo estrondoso, que não ficava somente no meio do arraial do povo. Era algo de tamanha proporção, o júbilo, o louvor, o testemunho era algo tão maravilhoso, que o povo ao redor começou a observar: opa, o que está acontecendo? Nós continuamos presos, nós continuamos cativos, por que Israel está saindo? Vamos saber. E eles começam a ouvir o louvor, e o povo começa a testemunhar: Deus agiu no nosso meio, Deus abençoou as nossas vidas, o rei assinou um decreto, e o povo começou a olhar e dizer: opa, com efeito, o Deus deles é mais poderoso do que o nosso, porque nós permanecemos presos, mas eles estão saindo. E entre as nações se diziam: com efeito,
grandes coisas o Senhor Deus tem feito por eles. O Deus deles está agindo. O Deus deles não está calado, não está amarrado. O Deus deles voltou a abençoá-los. Cuidado com esse povo. Por isso Sambalate, por isso Tobias lá, e Neemias, no livro de Neemias, eles vão se levantar tamanho contra Israel, porque eles tinham medo. Eles conspiravam porque Deus está agindo no meio desse povo. Vamos fazer alguma coisa. E eles tinham essa ação de Deus pelo testemunho do povo, pela alegria do povo, pelo júbilo do povo, pela reunião de festa e louvor que o povo fazia. Daí você já começa a pensar a importância de congregarmos, a importância de nos unirmos, a importância de estarmos juntos, de louvarmos ao nome do Senhor. Entre as nações se diziam, com efeito, Deus está agindo no meio deles. E eles davam testemunho. Porém, parece que o Salmo dá um corte aqui, né? Parece que dá um final aqui e começa uma nova etapa. No verso 4. Porque eles estavam felizes, tudo, mas de repente eles começam no verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E por que eles dizem isso? Por que essa ideia entra na oração deles? A oração aqui é para que agora na terra, no lugar onde Deus havia levado o povo de volta, o Senhor manifestasse a sua bênção e o seu cuidado. Porque as lutas estavam sendo grandes. Quando eles voltam para reconstruir a terra, eles não encontram as coisas do que eles deixaram. A cidade estava destruída. A terra estava pilhada. Era comum nas guerras, antigamente, quando um povo era derrotado, para que não ficasse lastro desse povo, que se matasse os seus líderes, matassem os seus homens, escravizassem suas crianças e suas mulheres. E além disso, eles lançavam grandes pedras nos campos produtivos, de maneira que se alguma descendência tentasse voltar, não conseguisse cultivar a terra. Não conseguiam remover pedra. E aquela terra se tornava improdutiva. Um povo sem terra, um povo sem identidade. Israel, quando volta, eles encontram parte da sua história, parte da sua terra destruída. A glória de outrora, a cidade gloriosa que o povo tanto admirava, as suas fortificações, suas muralhas estavam por terra. E agora? Nós somos um povo fraco. Nós ficamos 70 anos no exílio. Não temos arco e flecha, não temos espadas, não temos escudos. Como vamos nos defender? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Senhor, nos cuida de nós, nos abençoa. E tem mais. Aqui, quando Deus permite que o povo volte, eles dão ordem. Vocês vão voltar, vocês vão reconstruir a cidade e o templo. Só que o povo começa a voltar, e é normal que isso aconteça. Alguns batem um desânimo. Outros perdem um pouco do foco. Em vez de ir lá reconstruir o templo, deixa eu arrumar minha fazenda. Deixa eu mexer no meu comércio. Deixa eu cuidar da minha casa. E o tempo que sobra eu vou lá, um domingo à noite, finalzinho de tarde, eu dou um tempinho para o Senhor. E aquilo começa a estremecer os mais cuidadosos. Por quê? O povo tinha sido levado cativo pela idolatria, pela falta de cuidado. Se eles não vigiassem, o que poderia acontecer? Eles poderiam voltar. Deus poderia pesar a sua mão. É nessa época que o profeta Ageu, ele faz a sua profecia e repreende o povo. Por que vocês estão preocupados com vossas casas? Por que vocês estão preocupados com as vossas coisas? Por que vocês estão preocupados com o que vocês têm? Voltem e cuidem das coisas do Senhor. Reconstruam o templo. Façam aquilo que o Senhor mandou a vocês. Não percam o foco. E o trabalho ali é muito pesado. Tem também a questão seguinte. Ciro permite que eles voltem. Mas eles não têm mais rei. Eles fazem parte do reino da Babilônia.
Eles tinham que pagar impostos, pesados impostos. Pensa num povo que está reconstruindo. Impostos ainda muito mais pesados. Então eles clamam, Senhor, restaura a nossa sorte. E eles fazem aqui a menção ao Negueb. Eles falam, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que era o Negueb? O Negueb é uma região desértica, muito árida, muito árida. Quem conhece o Nordeste aqui, a parte árida do Nordeste, vai ter ideia do que eu estou dizendo. É uma parte muito árida. A seca lá é tão grande que é comum, na maioria do ano, você vê a terra toda rachada, a terra toda seca, árida. Porém, de tempos em tempos, pela mão do Senhor, Deus mandava chuva. E permitia também que as nuvens, aliás, que a neve na ponta dos montes, pelo calor derretesse. E aquela água ia descendo pelas encostas, e ela ia tomando os ribeiros, os sulcos da terra, e aquela terra se enchia de água, e de repente tudo que era sequidão se tornava em vida. Eles lembram disso. Que Deus de maneira miraculosa, que Deus de maneira abençoadora, de tempos em tempos, permite que a água venha e que a vida surja. Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor faz lá no Negueb. O Negueb está seco, o Negueb está árido, o Negueb está sem vida, mas ao som das tuas palavras, ao mover da tua voz, todas as coisas voltam a existir. Estava assistindo uma reportagem hoje pela manhã, antes de sair para ir a São José, Globo Rural. Eles estavam falando um pouco lá do semiárido no Nordeste, parte lá do Rio Grande do Norte. Seca. Seca. E de repente, vem a chuva. Não muita. E a terra brota. E a vida vem. E o milho nasce. E o feijão brota. A vida surge. E eles clamam, Senhor, da mesma maneira que o Senhor faz com o Negueb, faça conosco. Restaura a nossa sorte. E eles lembram que esse período da reconstrução é um período árido. Por isso, do verso de número 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, verso 6, e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A terra estava seca, a situação estava difícil. Mas o povo se lembra, Deus é por nós. E eles saíam então semeando, eles saíam fazendo, mesmo na terra seca, com a esperança de que Deus mandaria a chuva, com a esperança de que Deus os restauraria. Plantar em terra seca não é fácil. Plantar em terra árida não é fácil. E era tão difícil que eles relatam que eles faziam isso com choro. Mas eles sabiam que no tempo de Deus, eles voltariam colhendo e amarrando seus feixes, com júbilo pela ação divina do Deus Altíssimo. Essa é a história do Salmo 126. E a partir daí, o que esse Salmo tem a nos ensinar? O que essa história tem que nós podemos trazer para as nossas vidas? E assim, experimentarmos da alegria, da provisão do nosso Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, eu quero fazer 3 aplicações. Dá um play aí para mim, que aqui não está passando. A primeira delas, dentro do que nós ouvimos e aprendemos aqui. Primeira coisa, a primeira aplicação para nós, é que a ação de Deus é a razão da nossa alegria. Quando nós olhamos para esse salmo, nós devemos entender que a alegria que nós, eu e vocês, aqui hoje, nesse dia, aqui em julho de 2018, a nossa alegria é muito maior do que essa alegria que o povo de Israel tava. Sabe por quê? Eles estavam celebrando um decreto de Ciro. Nós celebramos a vida eterna. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Nós que outrora éramos inimigos. Ele nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A nossa alegria é muito maior, porque Deus tem agido
por cada um de nós. A ação de Deus, o que Ele fez por mim e por você, nos comprando por preço, o maior de todos os preços, nos tirando do império das trevas. A ação de Deus é a razão da nossa alegria. Por isso o nosso coração, a nossa boca tem que sempre, jubilosamente, glorificar o nome do Senhor. Não é condizente ao homem e à mulher de Deus viver numa eterna situação de amargura. Por que eu digo eterna? Porque tem gente que parece que não entende a ação de Deus e vive a murmurar, vive a reclamar. Lógico, há momentos difíceis, onde nós choramos e temos lutas e dificuldades. Porém, isso não pode ser a constante na vida do crente. O povo de Israel era um povo que fazia isso direto, ao ponto de Deus eliminar toda uma geração no meio do deserto por conta da murmuração. A ordem para nós é que nós manifestemos a alegria. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque Deus tem agido no nosso meio. Porque Deus tem nos abençoado. E mesmo que nesse momento você olhe para as circunstâncias e você não consiga ver motivos de alegria, você pode olhar para aquilo que Cristo já fez, te dando a vida eterna, e isso é o motivo da tua maior alegria. Essa é a nossa primeira aplicação. Que a ação de Deus por nós, por mim e por você, é a razão da nossa eterna alegria. Segunda aplicação que nós podemos fazer, pode passar, que não está passando aqui, por favor. A segunda que nós podemos aprender é que manifestaria promove a glória de Deus. Nós vamos ver nos versos 2 e 3, o povo jubiloso, o povo alegre, e de repente, ao redor se dizia, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando o povo circunvizinho viu Ciro decretando a libertação de Israel, e ouviu os alaridos de festa, os cânticos de júbilo, o som das trombetas, e presenciou no meio deles a festa pelo livramento de Deus, eles temeram e declararam, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por eles. A glória de Deus foi manifestada através do testemunho do povo. O povo se calou, eles cunharam. Eles manifestaram a alegria. Então, quando nós manifestamos na nossa vida a alegria do Senhor, a alegria por pertencer ao Senhor, a alegria de sermos povo do Senhor, estarmos aqui hoje é uma manifestação da alegria de sermos povo de Deus. Quando nós fazemos isso, nós damos testemunho do Senhor. Quando eu, com alegria, digo o que eu sou em Cristo, isso é um testemunho maravilhoso. Eu me lembro, na época da minha mocidade, começou essa onda dos testemunhos. Foi quando começou essa onda de testemunhado, o povo ia à frente, dar testemunho, televisão, testemunho, tudo. Nós brincávamos, né? A pessoa dizia assim, quando eu era do mundo, quando eu era traficante, era bandido, era isso, era aquilo, e a pessoa conta numa euforia, num entusiasmo. Mas quando eu conheci a Jesus, e a pessoa, né, até murcha. É o contrário. Quando eu era um desgraçado, quando eu não tinha nada, quando eu era sarjeta, eu era pó, eu era verme, minha vida não tinha sentido. Mas quando conheci Jesus, quando Ele mudou a minha sorte, aleluia, grandes coisas aconteceram na minha vida, e esse testemunho contagia vidas. Eu fico feliz quando eu vejo irmãos e irmãs vivendo de uma maneira alegre, independente das circunstâncias. E essa alegria testemunha da glória de Deus. É uma alegria para mim ver incrédulos e não crentes olhando para crentes verdadeiros e dizendo, eu quero ser como ele.
Eu quero ser como ela. Esse é o nosso maior testemunho. É as pessoas olharem para nós e desejarem ser como nós. O problema é que ultimamente, e esse ultimamente já tem durado muitos anos, é as pessoas olharem para os crentes e falar, a última coisa que eu quero é ser como ele. Como ele, misericórdia. Não quero, não. Por quê? Porque dá um péssimo testemunho. Não manifesta a alegria do Deus Altíssimo. Para essas pessoas, a alegria do Senhor não é a sua força. Mas para nós, não. Para nós, Neemias, que está nesse tempo que nós vimos aqui, Neemias 8:10 é uma verdade. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias diz isso falando, olha, acabou o tempo de pranto. Comam comidas gordas, bebam, se regalem, aproveitem. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, o testemunho de alegria. E a palavra ainda nos diz, Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Daí está aquele trecho que eu mandei para vocês essa semana, que também é uma exposição do Salmo 126, que o pastor Augustus fez. Depois que eu tinha feito tudo isso aqui, eu olhei e falei, o homem fez também. Eu falei, mas não vou desistir não, já fiz. E a linha que eu entendi aqui é diferente da dele. Se você for ver lá, você vai ver que a minha pregação é um pouco diferente da dele, tá? Estou discordando do Augusto, já estou me achando, né? Não, pelo contrário. Mas, eu concordo com aquilo lá. Mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Tem gente que vive em depressão, tem gente que vive numa vida de profunda tristeza, não por questões físicas, não por questões hormonais e tal, mas por quê? Porque não desfruta da alegria de Deus na sua vida. Olha para as circunstâncias, se perde do alvo que é Cristo Jesus. Não tem uma espiritualidade robusta que possa sustentar emoções em tempos difíceis. Eu já disse isso para vocês. O sustentáculo, o esteio de uma vida feliz é uma espiritualidade robusta. O crente não ora, não lê a Bíblia, não congrega, não jejua, não busca a presença de Deus. O que vai acontecer? Vai afundar num tremedal de lama. Por quê? Porque não tem nada que o sustente. Não há músculos espirituais. Coração sempre triste, reclamando. Nada está bom. Arroz e feijão hoje de novo. Ovo frito. Com a fome que eu estou, arroz e feijão com ovo frito agora era manjar dos deuses. Reclama de tudo. Mas tubaína não é Coca-Cola? E aí a gente entra com aquela história, né? Principalmente quem tem filhos, né? Na minha época, refrigerante era só no Natal. E era mesmo, não era? Coração alegre formoseia o rosto. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quer um remédio maravilhoso? Você quer endorfina? Você quer adrenalina pura? Coração alegre no Senhor. Não precisa ficar se drogando. Coração alegre no Senhor. É bom remédio. Eu prefiro a palavra do Senhor do que a ordem de um psiquiatra. Pronto, falei. Fiquem bravos comigo. A palavra está dizendo. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria é bom remédio. A alegria faz que os nossos corações sejam de júbilo. E acima de tudo, manifesta a glória do Deus Altíssimo. E a terceira e última aplicação que nós podemos tirar é que a nossa esperança deve estar sempre em Deus. Quando tudo disser que não, quando tudo parecer que está perdido, tem até uma música, né? Quando tudo está perdido, sempre existe uma saída. Para o Renato Russo era droga, para nós é Jesus Cristo. Quem não sabe, isso é uma música da Legião Urbana, tá?
Quando tudo está perdido, sempre existe uma saída, sempre existe um caminho. Quem curtiu Legião Urbana sabe o que eu estou dizendo. Quem não curtiu não precisa nem ver, tá? Mas a nossa esperança está no Senhor. E deve estar no Senhor. Israel, quando viu tudo em calamidade, escombro, muro destruído, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A nossa esperança não está em Ciro. A nossa esperança não está no decreto do rei. A nossa esperança está na ação do Senhor, que não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de você. Ele não deixou de te amar. Ele não recolheu a mão de bênção dele. Não é porque as circunstâncias estão dizendo que não, que Deus desistiu de você. Ele te ama. Ele deu o seu Filho unigênito por amor a você. Eu já disse isso para você. Eu não daria um fio de cabelo da franja de um filho meu por teu bem-estar. Amo cada um de vocês, mas os meus filhos... Mas Deus deu o Filho dele numa cruz, derramou o sangue dele. Diz lá em Isaías que ele teve prazer em moê-lo para que você tivesse vida e vida em abundância. Por quê? Porque só ele pode trazer renovo para nós. Ah, pastor, dizer isso é fácil. Se eu contar minha história para você, você chora. Esses dias eu enfrentei tempos de emoções em frangalhos. Dias que eu não queria nem levantar da cama. Dias que eu só queria chorar. Mas eu clamei pelo Deus de Israel. Clamei pelo Senhor. Rosto no pó. E o Senhor ouviu o meu clamor. E me tirou num tremedal de lama. Encheu meu coração de júbilo, de alegria. Revigorou os meus passos. Para que eu pudesse estar aqui hoje. Então não pense em você, que eu não sei o que você passa. Talvez o que você esteja passando não é um mínimo daquilo que eu tenha passado esses dias. Mas eu posso testemunhar para você que o Deus que tudo provê, Ele ressuscita mortos, Ele levanta abatidos, Ele cura a depressão, Ele salva o perdido. Por quê? Porque Ele é o Deus da esperança. Se você não acredita nisso, você é a pior de todas as pessoas. Para você não há esperança. Ele é o Deus da esperança. Ele salva, Ele liberta, Ele cura e continua fazendo isso nos dias de hoje. Inclusive agora. Então, da mesma maneira que o povo recobrou esperança, hoje você pode pôr a tua esperança no Senhor. Como Ele faz descer pelos vales, águas vindas dos montes, e faz um vale seco se tornar em solo fértil. Hoje Ele pode restaurar a tua vida e fazer da tua vida um manancial de alegria, de bênçãos e de vitórias e de esperança. Ele não está de mãos amarradas. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Quando nós olhamos para essa história de Israel, nós devemos entender que a nossa esperança tem que estar no Senhor. Sabe por quê? Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E tenha certeza, 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem vitória, Ele tem vida, Ele tem plenitude. Mesmo que tudo ao redor esteja seco, Ele tem para você o manancial de água. E aquele que dele beber, nunca mais terá sede.
mas do seu interior fluirão. Está dizendo que vai fluir tristeza? Depressão? Angústia? Rancor? Não! Rios de águas vivas. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse Deus que nós cremos. É nele que está a nossa esperança. Dobre o teu joelho diante dele. Clame a ele. Coloque o teu rosto no pó. Verta as tuas lágrimas. E saiba que ele vai fazer com que você volte colhendo os teus feixes jubiloso. Jubiloso. Porque assim se manifesta a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso renove a sua fé no Senhor. Descanse o seu coração nele. E acredite na manifestação da glória do Deus vivo. Que como as torrentes do Negueb fazem florescer e traz vida e vida em abundância. Não perca o teu foco no Senhor. Alegre-se no Deus da tua salvação. Testemunhe com alegria do feito que ele tem manifestado em você. E mantenha a esperança na salvação que só ele tem para te dar. Amém? Então feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Bondoso Deus, firmados na tua palavra, Senhor. Com fé, ousadia, intrepidez e ao mesmo tempo um temor, ó Pai, pela tua glória. Glória inacessível e maravilhosa. Nós clamamos, venha sobre nós, Senhor. A tua palavra não falha. A tua palavra, Senhor, não erra. E quando nós estamos firmados nela, nós podemos vencer. E podemos, Senhor, ter fluindo de nós os mananciais da água da vida. Ajuda-nos, Senhor. Porque muitas vezes as situações ao nosso redor irão nos dizer que nada é possível. Mas o Deus que tudo provê, o Deus que tudo pode, faz brotar, faz florescer, traz vida e vida em abundância. Abençoe teu povo, levanta os abatidos, os que estão, ó Pai, em tempos de lutas, os que estão, ó Pai, reconstruindo seus muros, aqueles, Senhor, que estão em tempos de batalha, em tempos de guerra, aqueles que estão sofrendo com a depressão, com o medo, com a angústia, aqueles que estão, ó Pai, apavorados diante dos problemas que cada dia mais crescem. Ajuda, Senhor. Vem com a tua provisão. Da mesma maneira que o Senhor um dia se lembrou do teu povo cativo na terra da Babilônia. Lembra-te hoje de nós, Senhor. Lembra do teu povo. E coloca esperança, alegria, bênção sem medida na vida do teu povo. É certo também, ó Pai, que nós precisamos confessar o nosso pecado, reconhecer o nosso erro e sabermos, ó Pai, que distante de Ti nós não podemos viver. Ajuda-nos e fortaleça-nos. E nessa noite, ó Pai, aqueles que sentiram o Teu toque, mover o Teu Espírito, abençoa estes corações, move nestas vidas, ressuscita, ó Pai, faz tudo novo nesses corações, para a honra, para a glória e para o louvor de Cristo Jesus, para o louvor do Teu nome, ó Deus Altíssimo, ó Deus Santo. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.